Sobrenatural. Capítulo 62. Virada à esquerda no lago Michigan, 1952. Embora seus sintomas tivessem desaparecido no dia em que fora curado, William Branham não pôde voltar a trabalhar imediatamente. Sua luta contra os abscessos com as amebas o deixara enfraquecido e magro. Levaria mais 4 meses antes que ele pudesse sentir-se forte o suficiente para continuar sua rigorosa agenda de ter uma campanha de fé-cura após a outra. Em abril de 1952, Fred Bowards ligou com um propósito tentador. Irmão Branham, em Baltimore, estão nos oferecendo um auditório gratuito, com ar-condicionado por todo o mês de julho. O edifício comporta 10.000 pessoas. 500 ministros assinaram o patrocínio das reuniões. Metodistas, batistas, Evangelho Completo e vários outros. 500 deles estão desejando cooperar. Você não pode resistir isto. Se Deus me disser para ir ali, então é onde eu quero ir. Mas até agora não sinto guiado a ir a Baltimore. Poucos dias mais tarde, Airbuster ligou. Há pessoas em todo o país querendo sua visita. Muitas cidades estão perguntando por você. Hammond, Zion, Chicago, Butler, Cracker, Minneapolis e São Francisco. Eu poderia facilmente preencher uma agenda pelo resto de 1952. Então, o que você está planejando fazer? Neste momento, eu não sinto guiado a nada. Buster sugeriu. Então vamos a Chicago, eles têm uma grande arena esperando por você ali. Parece bem. Devo confirmar? Bill hesitou. Não. É melhor esperar um pouco. Naquela tarde, Bill levou sua esposa a um planetário. Enquanto ele observava a noite do céu artificial rolar através do teto, o Espírito Santo tocou-lhe e disse: fique longe de Chicago por agora. Dirija-se a Hammond e Zion. Quando Bill chegou em casa, ele ligou para Airbuster e pediu-lhe para preparar reuniões em Hammond, Indiana e Zion, Illinois. Buster disse: isto é o suficiente para julho. Onde você quer ir depois? Bill disse que ele não tinha liderança para ir além de Zion. Airbuster suspirou. Irmão Branham, nós temos que especificar datas a fim de assegurarmos grandes auditórios. E quanto a Buttercrack, eu penso que está bem. Eu tenho 2 lugares que eu estou considerando depois de Zion: Buttercrack, Michigan e Minneapolis, Minnesota. Estou um pouquinho mais inclinado a Buttercrack porque já estive em Minneapolis antes, mas não faça nenhum compromisso a longo prazo. Sem que Bill soubesse, Airbuster prontamente ligou para seu contato em Buttercrack e agendou Bill a uma campanha que começaria no dia 16 de agosto e duraria 14 noites consecutivas. Na madrugada da manhã seguinte, Bill sonhou que via uma onda lodosa se dirigindo para uma casa de praia onde sua esposa estava dormindo. Desesperadamente ele correu para salvar Meda, pegando-a poucos momentos antes que a gigantesca onda esmagasse a casa de praia a fragmentos. Billy acordou suado. Ele sentiu-se aliviado quando viu sua esposa dormindo pacificamente ao lado dele. Ele pensou: que coisa, que sonho terrível! Eu desejaria saber se isto significa algo. Então, abruptamente, ele estava sentado em um barco flutuante em uma água bem azul. Como dia e noite são similares, porém diferentes, assim é uma visão.
similar, contudo diferente de um sonho. Sonho são sombras de realidade, vindo a olhos fechados em uma escuridão de sono, deixando indistintas impressões que são difíceis de se lembrar. Uma visão vinha a olhos bem abertos, atingindo os sentidos como raio solar e deixando imagens distintas no cérebro. Até onde Bill podia ver, ele realmente estava sentado em um barco, em um lago tão grande que a margem parecia como uma linha azul fina e nebulosa à distância. Ele ouviu um som como de um pequeno motor se aproximando. Put, 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 put. Olhando para trás, ele viu uma sombra movendo-se debaixo da superfície. Ela vinha lentamente em direção à polpa do barco. Mas antes que isso atingisse a mesma, isto virou à esquerda e se arremessou para longe. Então isto circulou e veio para a polpa de seu barco novamente, virando no último momento e lançando-se à sua esquerda. Bill inclinou-se sobre a beira do barco, esperando poder ver que tipo de objeto estranho era este. Ao invés disto, ele viu uma estrada debaixo da água que chegava a um T, debaixo de seu barco. Uma estrada ia à esquerda e a outra ia à direita. Agora ele ouvia o anjo do Senhor dizer: "Isto está te dizendo para virar à esquerda." De repente, Bill estava de volta em seu quarto. Assentado na cama, bem acordado, ele sentiu-se confuso. O que acontecera? Ele tinha sonhado acerca de sua esposa e então ele adormeceu e teve um segundo sonho? Isto parecia mais vívido do que um sonho. As imagens brilhavam com claridade, como se ele estivesse de fato ali navegando em um lago. Mas se era uma visão, o que significava? Isso não parecia fazer sentido. Ele ponderou a experiência por um longo tempo, tentando entendê-la, porém finalmente desistiu. Depois de 7 meses de intervalo, William Branham continuou seu ministério evangelístico. No dia 13 de julho de 1952, começando com uma ambiciosa campanha de 8 dias em Hammond, Indiana, orar pelos enfermos na América era diferente do que tinha sido na África, onde ver um milagre podia inspirar centenas de pessoas a crerem em Cristo para suas próprias curas. Na África, seu resultado tinha sido mais fácil, porque o anjo tinha dito a ele que se ele levasse as pessoas a crerem nele, então nada pararia diante de sua oração, nem mesmo o câncer. Usar seu dom ainda era tão esgotante quanto correr uma maratona, mas pelo menos na África ele sentia como se estivesse correndo em solo seco. Orar pelos enfermos em Hammond era como tentar correr com água pelo joelho. A multidão em geral parecia fria e reservada concernente a discernimento sobrenatural. Embora muitas pessoas tinham fé suficiente para serem curadas, Bill continuava sentindo o ceticismo escoar da audiência como o lodo de um pântano estagnado. No começo da fila de oração, uma mulher veio adiante que parecia saudável e forte. Bill disse: "Já que você é a minha primeira paciente, eu quero conversar com você apenas um momento. Eu creio que somos estranhos um ao outro, não somos? Sim. Você e eu, cada um de nós, temos um espírito humano. Quando esta unção vem sobre mim, isto é um espírito também. Isto é o anjo do Senhor, que é o mensageiro enviado por Deus. Isto é uma parte de Deus, um atributo de Deus, um dom de Deus, enviado para te abençoar. Se você tem um espírito de incredulidade, então isto não pode te abençoar. Se seu espírito está desejoso, então isto poderá te dizer algo e te abençoar. Agora, você está consciente que algo está acontecendo.
É sua presença. O anjo do Senhor está de pé aqui a poucos metros de distância de mim agora. Sim, minha irmã, você está sofrendo com enxaquecas. Recentemente você esteve assentada em uma cadeira lendo quando uma destas enxaquecas veio. Na visão eu te vejo esfregando sua cabeça. Você estava lendo meu livro. Você pensou, se eu for às reuniões e ele orar por mim, talvez estas dores de cabeça cessarão. Suas dores de cabeça são causadas por um problema feminino. Eu sei que a você tem sido dito diferentes coisas, mas isto está errado. O doutor cometeu um engano. Para que você possa saber que eu sou um profeta de Deus, eu te direi algo mais. Você pertence à igreja chamada Ciência Cristã. Eu te vejo em uma sala de leitura da Ciência Cristã, isto é correto? Se for, levante sua mão. Enquanto ela levantava sua mão, Bill viu um flash de luz cercá-la. Ele inclinou sua cabeça e orou. Então abriu seus olhos e elevou sua cabeça a tempo de ver a luz do anjo afastar-se dele, indo para a audiência. Desculpe, algo está acontecendo. Eu estou tendo uma visão de alguém mais tendo o mesmo problema, mas é uma senhora de cor. Billy apontou e falou ao mesmo em que a visão se desdobrava diante de seus olhos abertos. É esta mulher com blusa amarela sentada bem ali. Você não tem enxaqueca devido à sinusite? Se isto é correto, levante-se. Você crê no Filho de Deus, Jesus Cristo? No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço pela bênção de Deus sobre você e que aquelas enxaquecas te deixem e jamais voltem novamente. Virando-se para a audiência, Billy disse: cada cético aqui deve sentir-se envergonhado. Os céticos continuaram descrendo de qualquer forma. Mais tarde, Bill soube que um outro evangelista tinha recentemente pregado em Hammond a versão deste homem sobre cura divina. Tinha fermentado a ideia destas pessoas. Muitos na multidão suspeitavam que o discernimento era nada mais do que um truque ligado com os cartões de oração. Na terça noite, Bill desceu. Isto persuadiu Bill a ignorar estes cartões de oração e, ao invés disto, pedir para aquelas pessoas enfermas que estavam sem cartões de oração que levantassem suas mãos, identificando várias fileiras de pessoas sem cartões de oração. Ele pediu a estes homens e mulheres para formarem uma fila à sua direita. A primeira na fila era uma anciã que se arrastou pelos degraus da plataforma. Bill disse: você não tem um cartão de oração. Você apenas veio aqui esta noite, assentou-se e está como que surpresa por eu ter te chamado. Eu sou apenas seu irmão. Eu disse: irmão, porque você é uma cristã. Eu sei porque eu sinto as boas-vindas do seu espírito. Eu estou falando com você como o nosso mestre fez com a mulher no poço, quando ele disse: dá-me de beber. Ele queria começar uma conversa com ela para que ele pudesse captar o espírito dela. Quando eu captar seu espírito, a visão acontece. Então eu posso somente dizer o que eu vejo. Mas se for capaz de saber o que há de errado com você, você crerá em mim como sendo seu profeta? Eu vejo que você tem estado chocado ultimamente. Algo tem acontecido que tem te dado uma verdadeira sacudida. Você tem várias coisas de errado. Você é anêmica. Você tem problemas femininos. E você tem estado nervosa por um longo tempo. Mas o que você realmente teme é este câncer, o qual tirará sua vida se Deus não te der misericórdia. Se isto é correto, levante sua mão para as pessoas. Ela levantou sua mão. Novamente, Bill confrontou os céticos.
Para vocês que pensam que eu sou um impostor, pensando que isto era telepatia mental, que eu leio estas coisas no cartão de oração, vocês não se envergonham? Deus lidará com vocês por isto. Deus seja misericordioso com suas almas pecadoras. Ele virou de volta a mulher, inclinou sua cabeça e orou pela cura dela no nome de Jesus Cristo. Agora, minha irmã, vá para casa e esqueça tudo acerca da condição cancerígena. Você ficará bem. Deste ponto em diante, o ceticismo na audiência evaporou na calorosa noite de julho. Pelo resto da semana, o Espírito de Deus moveu-se livremente em Ramones. Bill ficou tão impressionado com o progresso da fé na audiência que durante um culto ele tentou uma experiência. Ver por quantas pessoas ele poderia orar em uma noite. Ele estava esperando que ele pudesse orar por uma centena ou mais, e que a fé delas fosse elevada o suficiente, e elas não levaria às visões. Todavia, visões suficientes vinham de qualquer forma, e depois que 78 pessoas passaram pela fila de oração, Bill ficou exausto. Na manhã seguinte, ele sentiu-se forte o suficiente para continuar a campanha, mas ele sabia muito bem que ao tentar muito isto, seu corpo não suportaria a tensão. As visões apareciam espontaneamente. Ele não podia manejá-las ou encerrá-las. Quando fé suficiente puxava seu dom, o discernimento seguia. Seu corpo podia suportar isto por cerca de meia hora cada noite, não mais. Muito tempo gasto nesta outra dimensão poderia matá-lo, apenas como quase o fez em 1948. Todavia ele estava feliz por ter tentado seu experimento na noite anterior. Agora ele sabia que deveria continuar a usar os cartões de oração para limitar o número de pessoas a receberem oração a cada culto. Se a audiência não pudesse crer depois de assistir o discernimento sobrenatural na fila de oração, então não havia nada mais que Bill, ou para esta questão, Deus, pudesse fazer por eles. Em agosto, William Branham começou sua campanha em Battery Creek, Michigan, uma pequena cidade de 40 mil pessoas, à margem oriental do lago Michigan. Depois de algumas reuniões, ele sentiu-se perplexo. O dom de Deus estava operando perfeitamente, mas apenas como em Hammond. Os cristãos em Battery Creek não pareciam estar pegando sua significância. Então a fé deles ficou vazia. Mas diferente de Hammond, aqui em Battery Creek, Bill não podia colocar seu dedo no problema. Talvez ele fora apenas atingido pelo entusiasmo que ele tinha visto na África do Sul. Ele disse a Airbuster: há algo de errado. Eu não sei o que é, mas eu quero descobrir. Amanhã à tarde eu sairei aos bosques para orar acerca disto até que eu saiba. Na manhã seguinte ele foi até um lugar retirado próximo a um lago, onde ele poderia orar sem ser perturbado. Ajoelhando-se entre videiras selvagens debaixo de uma majestosa árvore de carvalho, ele logo perdeu-se em oração. De repente ele estava em um lago, em um pequeno barco a motor. O motor ia put, 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 enquanto se dirigia ao norte, paralelo à margem oriental. Então o barco virou à esquerda em direção à margem ocidental do lago. O anjo do Senhor apareceu perto dele e disse: encerre suas reuniões em Battery Creek e vire a Minneapolis imediatamente. O anjo se desvaneceu e um momento mais tarde Bill estava de volta à margem, ajoelhado debaixo daquela assombrosa árvore de carvalho. Agora Bill entendia a visão que ele tinha visto em casa em abril.
Então ele tinha estado orando se deveria visitar Battle Creek, Michigan ou Minneapolis, Minnesota. As águas limpas e azuis de sua visão anterior representavam o lago Michigan. Se ele tivesse pegado o mapa da área, Battle Creek fica à direita do lago Michigan. Minneapolis fica à esquerda. O tempo todo Deus queria que ele virasse à esquerda, mas por alguma razão ele não tinha entendido. Agora ele estava em Battle Creek, ao contrário da vontade do Senhor. O pior de tudo, seu administrador tinha preparado uma campanha de 2 semanas e ainda faltava 8 dias para encerrar. Sair deste compromisso seria doloroso. Assim que Bill voltou ao hotel, ele contou a seu administrador do que ele tinha que fazer. A princípio, Airbuster pensou que fosse uma brincadeira. Quando ele finalmente percebeu que Bill falava sério, Buster chamou para uma conferência o reverendo Floyd, o ministro local que estava coordenando a campanha em Battle Creek. Bill explicou a visão e o que deveria ser feito. Claramente o reverendo Floyd ficou aborrecido. Irmão Branham, eu creio que Deus quer que façamos estas reuniões em Battle Creek. Eu não estou discordando de você aí. Eu não sei porque eu não reconheci isto por uma visão em abril, quando eu ainda estava em casa, mas agora eu vejo e agora eu devo obedecer o que Deus quer que eu faça. Irmão Branham, disse Airbuster, nós temos 14 igrejas combinadas nesta campanha. Nós temos que considerar toda a cooperação dos ministros aqui. Isto é correto, temos que considerar. Bill parou. Ele sentiu a presença do Senhor se aproximar. De repente ele viu que isto era um teste. Deus lhe tinha permitido estar confuso acerca da visão para que assim ele encerrasse esta situação que era similar ao que ele tinha encarado na África do Sul. Os ministros queriam consideração e seu administrador simpatizou-se com o grupo ministerial, mas Deus tinha dito a ele para fazer algo mais. Irmãos, ele disse, eu vos amo, mas o Espírito Santo me diz que devo ir além, ao outro lado do lago, e eu vou. Eu não cometerei o mesmo erro que eu cometi na África do Sul, esperando até que algo acontecesse. Eu devo ser obediente a Deus. Irmão Branham, disse o ministro de maneira frustrada, estando à mesa. Você clama ser um fundamentalista. Onde você encontra tal coisa como esta nas Escrituras? Está aqui, Bill respondeu calmamente. Filipe estava tendo um avamento em Samaria e o Espírito Santo o chamou para sair dali e o enviou ao deserto a um homem. Este homem levou o evangelho de volta à Etiópia. O reverendo Floyd carranqueou. Eu não entendo porque Deus faria isto possível a nós estabelecermos estas reuniões e então enviar-te a outro lugar depois de você estar aqui. Irmão Floyd, o que Battle Creek precisa é de um bom avivamento do Espírito Santo à moda antiga, não de uma campanha de cura. Um avivamento que leve as pessoas de volta à linha espiritual. Já que as reuniões estão estabelecidas, por que vocês não dão um passo reavivalista em seu lugar? Floyd encolheu os ombros. Bem, os cristãos podem entender, mas eu não sei acerca dos demais. O lugar ficou quieto por um momento. Apenas então Bill viu esta luz sobrenatural resplandecendo acima da cabeça de Floyd. Ele disse, irmão Floyd, bem agora você está pensando acerca do tempo quando o profeta Isaías subiu ao rei Ezequias e disse a ele que Deus tinha ouvido sua oração. Floyd levantou suas sobrancelhas. Irmão Branham, isto é correto. Confirmação, disse Bill.
O Espírito Santo está aqui para provar que esta é a coisa certa a se fazer. Mas como você poderia saber o que estou pensando? Lembra que a Bíblia diz que Jesus via os pensamentos deles? Isto é o mesmo Espírito Santo. Relutantemente, estes ministros concordaram em trazer um reavivalista para pregar no resto da campanha. Tão difícil quanto foi desapontar seus patrocinadores, Bill sentiu-se bem que estava obedecendo a seu senhor. A África do Sul foi uma lição que ele jamais esqueceria. Naquela noite, depois que Bill explicou à sua audiência em Battle Creek porque ele estava deixando a campanha mais cedo, ele disse: "Vocês podem não entender isto, mas eu vos amo com um eterno amor cristão. E Deus sabe que isto é a verdade. Se eu soubesse que era sua divina vontade, eu ficaria aqui nesta cidade pelas próximas 6 semanas, até que um reavivamento pudesse varrer toda a cidade. Eu estou desejando, mas eu devo ser flexível em suas mãos e fazer exatamente o que ele me diz para fazer."